O milagre que Kelly nunca esperava. Kelly tinha apenas 9 anos quando os médicos deram o veredicto que mudaria sua vida: perda auditiva autoimune progressiva. A doença rara e agressiva estava destruindo pouco a pouco as células de seu ouvido interno. Os especialistas foram claros: em poucos meses ela poderia ficar surda. Os remédios apenas retardavam o avanço, mas não havia cura. Sua mãe, Dona Marlene, uma mulher simples e trabalhadora, chorava em silêncio todas as noites, enquanto Kelly, ainda pequena, não entendia bem por que tinha que usar aquele aparelho no ouvido ou por que as pessoas falavam cada vez mais alto com ela. A família não tinha condições para tratamentos experimentais. O pai, seu João, era pedreiro e mal conseguia pagar as consultas e os remédios. A desesperança começou a se instalar no lar. Até que um dia, enquanto Dona Marlene esperava no corredor do hospital, uma senhora de vestido longo e cabelo presinho em um coque baixinho se aproximou. "Você é mãe da Kelly?" perguntou com voz calma. "Sou", respondeu Marlene, enxugando uma lágrima. "Minha filha também teve um problema sério de saúde. Levei ela na congregação cristã. Os irmãos oraram, e Deus a curou. Se quiser, pode ir conosco no próximo culto. É às 7 da noite, na Rua das Palmeiras." Marlene não era de frequentar igrejas, mas naquele momento, qualquer esperança era bem-vinda. No domingo seguinte, ela e Kelly entraram pela primeira vez na pequena sala de cultos da congregação cristã no Brasil. Não havia instrumentos, nem palcos, nem holofotes. Apenas irmãos e irmãs vestidos com simplicidade, homens de terno escuro e gravata, mulheres com vestidos longos e cabelos presos. O ambiente era sereno, cheio de um respeito que Kelly nunca tinha visto antes. O ancião, um homem de cabelos brancos e postura firme, dirigiu a reunião com voz tranquila. Os hinos eram cantados a capela, e embora Kelly não entendesse todas as palavras, sentiu algo diferente no peito. Quando chegou a hora das orações, os irmãos se ajoelharam e Marlene seguiu o exemplo, segurando a mão da filha. Kelly não sabia orar direito, mas repetia mentalmente: "Jesus, me ajuda a ouvir de novo." Nas semanas seguintes, elas passaram a frequentar assiduamente. Os irmãos as receberam com carinho, sem perguntar muito, apenas oferecendo apoio. Uma irmã mais velha, chamada Sister Ana, sempre se sentava ao lado de Kelly e lia os hinos para ela em voz baixa, para que a menina pudesse acompanhar. Um dia após o culto, o ancião chamou Marlene em particular. "Irmã, nós vamos fazer uma oração especial pela Kelly. Deus é poderoso para curar. Você acredita nisso?" "Eu quero acreditar, irmão", respondeu Marlene, com a voz trêmula. Naquela noite após a Santa Ceia, quando o pão e o vinho foram distribuídos em silêncio reverente, o ancião pediu que Kelly ficasse de pé na frente dos irmãos. Ela sentiu o coração bater forte. Muitas mãos se levantaram em oração, e ela ouviu palavras que nunca esqueceria. "Senhor, tu que abristes os ouvidos dos surdos e fizestes os mudos falarem, toca nesta criança. Que a tua vontade seja feita não pela nossa força, mas pelo teu poder." Kelly fechou os olhos. E então, algo inesperado aconteceu. Um calor suave encheu suas orelhas, como se alguém tivesse soprado nelas um vento morno. Ela abriu os olhos, assustada, e olhou para a mãe. Dona Marlene chorava. O ancião perguntou com voz firme: "Kelly, você está ouvindo algo diferente?" Ela balançou a cabeça, confusa. Então, de repente, percebeu. O zumbido constante que a atormentava havia sumido. E mais, conseguia ouvir o murmúrio das orações ao seu redor com uma clareza que não sentia há meses. "Mãe, eu estou ouvindo." Ela sussurrou, e sua voz ecoou no silêncio do salão. Os irmãos começaram a louvar a Deus em voz baixa, alguns chorando. O ancião pediu que testassem. Irmã Ana, que estava ao lado, sussurrou uma frase no ouvido de Kelly, que repetiu sem erro. Depois, o ancião falou de costas para ela, e a menina respondeu corretamente. Não havia dúvida, Deus havia operado um milagre. Na semana seguinte, Kelly voltou ao médico. Os exames mostravam uma melhora inexplicável. A perda auditiva havia parado de progredir, e sua audição estava se restaurando. O otorrinolaringologista, surpreso, não teve explicação médica. Mas Kelly e sua mãe sabiam. O batismo nas águas veio pouco tempo depois. Kelly, agora com 10 anos, desceu a água com um sorriso no rosto, enquanto os irmãos cantavam o hino Glória a Cristo Jesus. Quando emergiu, sentiu que não era apenas sua audição que havia sido curada, mas seu coração. A família se batizou junto, e seu João, que antes bebia para afogar as mágoas, deixou o vício e se tornou um homem novo. Anos se passaram. Kelly cresceu dentro da congregação, sempre modesta, sempre grata. Aprendeu que os milagres não são para chamar atenção, mas para glorificar a Deus. Que a fé não é barulhenta, mas profunda.
que a verdadeira riqueza não está em curas instantâneas, mas na paz de saber que mesmo no sofrimento, Deus está no controle. Hoje, quando Kelly dá seu testemunho nos cultos, ela sempre diz a mesma coisa. Deus não mudou. Ele ainda ouve, ainda cura, ainda salva. Não porque merecemos, mas porque Ele é bom. E a congregação cristã é um lugar onde a gente aprende isso, que a fé simples, sem alarde, é a que move montanhas. E então os irmãos, de pé como manda a tradição, cantam juntos, sem instrumentos, apenas com o coração. Louvai, 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 louvai a Jesus, que por nós morreu na cruz. E foi assim, entre lágrimas e sorrisos, que muitas vidas foram tocadas por aquele testemunho sincero. Kelly nunca imaginou que sua história, tão simples e cheia de lutas, poderia ser um farol para tantos outros que chegavam à igreja com o coração partido. Um dia, uma mulher chamada Marisa entrou na congregação pela primeira vez. Ela vinha arrastando uma dor que ninguém via, a perda de um filho ainda no ventre meses antes. O médico tinha dito que nunca mais poderia engravidar. Marisa sentia que Deus a tinha esquecido. Até que ouviu Kelly contar como, mesmo quando tudo parecia perdido, Deus agiu. Após o culto, Marisa se aproximou com os olhos cheios d'água. Irmã, como você conseguiu acreditar quando tudo dizia que não tinha mais jeito? Kelly segurou suas mãos como quem segura um vaso precioso. Não foi eu, minha irmã. Foi o Espírito Santo que me ensinou a confiar, mesmo quando a fé era só um fio. E aqui entre os irmãos, a gente aprende que Deus não desiste da gente. Marisa começou a frequentar os cultos. Não foi fácil. Algumas noites, ela chorava mais do que cantava. Mas os irmãos a abraçavam, oravam por ela, e ela sentia uma paz que não encontrava em lugar nenhum. Até que meses depois, em um culto de oração, ela sentiu algo diferente. Uma certeza no coração. Quando o médico confirmou, ela mal acreditou, estava grávida. Um milagre que os médicos não podiam explicar. E quando o bebê nasceu saudável, Marisa voltou à igreja com o pequeno nos braços, não para mostrar vitória, mas para dizer, Deus é fiel. Mesmo quando a gente não entende, Ele está trabalhando. E assim como uma semente que cai em terra boa, o testemunho de Kelly gerou frutos. Não eram milagres barulhentos com holofotes e aplausos. Eram curas silenciosas, corações restaurados, vidas que voltavam a sorrir porque ali, na simplicidade da congregação, elas tinham encontrado a verdade. Deus não precisa de palcos para agir. Ele age onde a fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda. E até hoje, quando as luzes da igreja se apagam e os irmãos se despedem com um Deus te abençoe, Kelly olha para trás e lembra da menina que já foi, a que tremia de medo no hospital, a que não sabia se iria andar de novo. E sorri porque agora ela sabe, os milagres não são só para os fortes. São para quem confia. E a congregação é o lugar onde a gente aprende a fazer exatamente isso, confiar. E foi nesse mesmo lugar, entre os bancos de madeira e os hinos cantados com o coração, que Kelly conheceu a história de outro milagre que estava apenas começando. Desta vez não era uma jovem, mas um homem chamado Carlos que chegou à Universal arrastando não só o corpo, mas uma vida inteira de decepções. Carlos tinha sido um homem de sucesso, dono de uma pequena oficina mecânica, pai de 2 filhos, marido dedicado. Até que um acidente de carro tirou tudo dele. As fraturas na coluna o deixaram com dores constantes, os remédios o deixavam sonolento e as contas, que antes ele pagava sem preocupação, agora se acumulavam como uma montanha. O pior não era a dor física, mas a sensação de que Deus tinha se esquecido dele. Por que comigo? Ele perguntava ao teto do quarto, noite após noite, enquanto a esposa chorava no banheiro para que ele não ouvisse. Até que um dia um cliente da oficina, o irmão da Universal, o convidou para uma reunião. Lá eles oram por quem está sofrendo, disse o homem com uma simplicidade que doeu em Carlos. Ele quase riu. Rezar? Já tentei tudo. Mas algo no olhar daquele irmão o fez aceitar o convite. Talvez fosse a paz que ele via no rosto do homem, apesar das mãos calejadas de trabalho. Ou talvez fosse só o desespero falando mais alto. Na primeira reunião, Carlos não chorou. Não levantou a mão para pedir oração. Só ficou sentado no fundo, de braços cruzados, ouvindo os testemunhos. Mas quando o pastor falou sobre a mulher do fluxo de sangue, aquela que depois de 12 anos de sofrimento, tocou nas vestes de Jesus e foi curada, algo dentro dele estremeceu. Ela também tinha tentado de tudo, pensou. E pela primeira vez em meses, uma faísca de esperança acendeu. Na semana seguinte, ele voltou. Dessa vez, quando o pastor pediu que quem precisasse de um milagre se levantasse, Carlos hesitou. Suas pernas doíam só de pensar em se mover, mas ele se forçou a ficar de pé. E então, com voz rouca de tanto engolir lágrimas, ele contou sua história.
Não com palavras bonitas, mas com a verdade crua de quem não tinha mais forças para esconder a dor. O que aconteceu depois, Carlos jamais conseguiria explicar direito. Não houve um raio, nem uma voz do céu. Só o calor das mãos do pastor sobre sua cabeça, a oração sincera dos irmãos ao seu redor, e uma paz tão profunda que por um instante, ele esqueceu das dores. Quando abriu os olhos, as lágrimas escorriam sem que ele percebesse. E então, como se fosse a coisa mais natural do mundo, ele sentiu algo novo. Um formigamento nas pernas, como se a vida estivesse voltando depois de um longo inverno. Levanta, irmão, disse o pastor, com um sorriso que parecia já saber o que ia acontecer. Carlos olhou para ele, incrédulo. Eu não consigo, murmurou. Mas quando tentou se apoiar nos braços da cadeira, seus pés tocaram o chão. E com um esforço que não era só físico, mas também da alma, ele se levantou. Primeiro tremendo, depois mais firme. 1 passo. 2 passos. E então, como se as correntes que o prendiam tivessem se partido, ele andou. A igreja explodiu em glórias a Deus. Carlos não sabia se ria ou chorava. Sua esposa, que o acompanhava em silêncio, correu para abraçá-lo, e os dois caíram de joelhos juntos, agradecendo. Não era um sonho. Não era efeito dos remédios. Era real, Deus tinha ouvido. Deus tinha agido. E assim como Kelly, Carlos aprendeu que os milagres não são para os que merecem, mas para os que creem. Não importava quantas vezes tinha duvidado, quantas noites tinha passado em desespero. O que importava era aquele momento, aquele simples ato de confiança, naquela igreja que para muitos era só mais um prédio, mas para ele, tinha se tornado o lugar onde Deus escrevia uma nova história. Hoje Carlos está de volta à sua oficina. Não é mais o mesmo homem que entrou arrastando os pés pela porta da Universal. Agora ele é um homem que sorri enquanto trabalha, que ora com os clientes antes de consertar seus carros, que leva a família às reuniões não por obrigação, mas por gratidão. E toda vez que um novo irmão chega à igreja com o peso do mundo nas costas, ele se aproxima, coloca a mão no ombro da pessoa e diz: eu também já estive onde você está. Mas se Deus fez por mim, Ele fará por você. Porque essa é a beleza da congregação. Não são só histórias isoladas de milagres. É uma corrente. Kelly, Carlos, e tantos outros que, como sementes, foram plantados ali e hoje dão frutos. Frutos de fé, de esperança, de vidas que renascem. E o mais lindo é saber que enquanto houver alguém disposto a confiar, mesmo que seja com uma fé do tamanho de um grão de mostarda, Deus continuará agindo. Silenciosamente. Poderosamente. Sempre. E foi assim que numa tarde de sábado a vida de Mariana entrou nessa corrente de milagres. Ela chegou à Universal arrastando os pés, com olheiras fundas e um embrulho no estômago que já durava meses. Os médicos tinham dito que era estresse, ansiedade, mas os exames não mostravam nada. Só que Mariana sabia, havia algo errado. Algo que nem a ciência conseguia explicar. Ela entrou quase sem querer, empurrada por uma vizinha que insistia. Minha filha, se não der certo, pelo menos você vai sair de lá mais leve. Mariana não acreditava muito, mas não tinha mais para onde ir. Quando o pastor começou a orar, ela sentiu uma dor aguda, como se uma faca a atravessasse. Dobrou-se na cadeira, suando frio, e pensou: é aqui que vou morrer. Mas então mãos se estenderam. Uma irmã ao lado segurou seu braço, outra lhe deu um lenço para enxugar as lágrimas. E o pastor, com voz firme, declarou: o que o inimigo quis usar para te destruir, Deus vai transformar em testemunho. Nesse momento Mariana sentiu algo estranho, como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. A dor sumiu. Não foi diminuindo, não, desapareceu. Como se nunca tivesse existido. No domingo seguinte, ela voltou. Não por obrigação, mas porque precisava contar. E foi ali no altar que ela soube, não era só o corpo que tinha sido curado. Era a alma. Os medos, as noites em claro, a sensação de que não havia saída, tudo tinha ido embora. No lugar, uma paz que ela não conhecia. Hoje Mariana é quem recebe as pessoas na entrada da igreja com um sorriso. Eu sei como é chegar aqui achando que não tem mais jeito, ela diz, apertando a mão de quem chega com o olhar perdido. Mas Deus não desiste da gente. Nunca. E a corrente continua. Porque para cada Kelly que supera o vício, para cada Carlos que reconquista a família, para cada Mariana que recebe a cura, há dezenas, centenas que ainda vão chegar. E quando chegarem, vão encontrar não só um lugar de oração, mas uma família. Uma família que sabe que milagres não são coisas do passado, são a marca de um Deus que ainda hoje escreve histórias. Porque a Universal não é só um endereço. É um lugar onde o impossível se torna possível. Onde vidas são restauradas. Onde o que estava morto ressuscita. E o melhor de tudo, não é privilégio de alguns. É para quem crer. Para quem, como um grão de mostarda, deixar que a fé cresça.
Porque quando Deus começa a agir, não há doença, não há dívida, não há situação que resista. Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. E a história continua, talvez com você. No meio da multidão que lotava o templo naquela noite de quarta-feira, estava Dona Maria. Ela havia chegado cedo, como sempre fazia, mas dessa vez não era só para orar pelos outros, era por ela mesma. As mãos trêmulas apertavam um envelope amassado, cheio de contas atrasadas, ameaças de corte de luz e a notificação de que em uma semana, perderia a casa onde criará os 3 filhos sozinha. O peso daqueles papéis era maior que o de seus 62 anos de luta. Ela já tinha tentado tudo, empréstimos com juros abusivos, vendas de pertences, até pedir ajuda aos vizinhos, que também mal davam conta das próprias contas. Mas ali, entre os cânticos e as palavras do pastor, algo dentro dela sussurrou: esse é o lugar. Não era a primeira vez que ouvia falar de milagres na Universal, mas dessa vez a desesperança tinha lhe trazido de joelhos. Quando o pastor anunciou o momento da oração pela prosperidade, Dona Maria fechou os olhos e deixou as lágrimas caírem. Não foram palavras bonitas ou poéticas, foi um clamor rasgado, daqueles que só saem quando não há mais forças para disfarçar. Senhor, eu não aguento mais. Não deixe meus filhos ficarem na rua. Eu confio em ti, mas me ajuda a crer de verdade. Naquele exato momento, uma mulher que ela nunca tinha visto antes se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Deus vai te surpreender, irmã. Guarda esse envelope e não abre mais. Amanhã você vai ver. Dona Maria quis perguntar como, quis duvidar, mas algo naqueles olhos cheios de paz a fez apenas assentir. No dia seguinte, enquanto arrumava a casa com o coração pesado, bateram à porta. Era um homem de terno, com uma pasta na mão. Dona Maria de Souza? Sou do banco. Vamos regularizar a sua situação. Ela quase desmaiou quando ele explicou que por um erro no sistema, todas as suas dívidas haviam sido zeradas, incluindo a hipoteca da casa. Alguém deve ter pago por você, disse o gerente, confuso. Mas Dona Maria sabia. Ela correu até o quarto, abriu o envelope amassado e, entre as contas, encontrou um papel dobrado que não estava lá antes. Um cheque no valor exato das dívidas, assinado por uma empresa que ela nunca ouvirá falar. Embaixo, escrito à mão, Deus proveu. Mateus 6:33. Naquela mesma noite ela voltou à Universal, não mais com lágrimas de desespero, mas com um sorriso que não cabia no rosto. Subiu ao púlpito e contou tudo, mostrando o cheque, os papéis do banco, a prova de que Deus não só ouvirá, como agirá na hora certa. E quando terminou, o pastor olhou para a congregação e disse: isso não é sorte. Não é coincidência. É o Deus dos impossíveis mostrando que quando a gente entrega, Ele faz muito mais do que a gente pede ou imagina. Na plateia, um homem chamado João chorava em silêncio. Ele tinha ido à igreja arrastado pela esposa, cético, achando que milagre era coisa de filme. Mas ao ver Dona Maria com suas mãos calejadas segurando aquele cheque, algo dentro dele quebrou. Se Deus fez por ela, será que pode fazer por mim? Ele tinha um tumor considerado inoperável. Os médicos haviam dado 6 meses de vida. Na semana seguinte, João estava de volta. E dessa vez, não foi a esposa que o trouxe, foi a esperança. Ele não sabia ainda que dali a 3 meses, os exames mostrariam que o tumor havia desaparecido, sem explicação médica. Que o oncologista atônito diria: isso não acontece. Mas, aqui está. E que ele com a voz embargada responderia: acontece sim. Na Universal acontece. Porque essa é a verdade que ninguém pode negar. Onde a fé, Deus age. Onde a entrega, Ele restaura. E a cada testemunho como o de Dona Maria e João, mais pessoas descobrem que milagre não é lenda, é realidade. Realidade para quem não desiste. Para quem, mesmo com as costas contra a parede, escolhe acreditar. E a história não para, porque enquanto houver alguém precisando de um toque de Deus, a Universal estará de portas abertas, provando que no lugar onde a fé é semeada colhemos o impossível. Talvez a próxima história seja a sua. Talvez você esteja lendo isso hoje e pense: mas o meu caso é diferente. Não é. Para Deus não existe caso perdido. Existe apenas um coração disposto a confiar. E quando esse coração diz sim, até as montanhas se movem. O milagre que não tinha nome. Naquela manhã, Dona Maria e João entraram na Universal pela última vez antes da cirurgia de alto risco que os médicos chamavam de última chance. O tumor no coração de João havia crescido, e os especialistas com olhares sérios, falavam em preparar a família. Mas eles não vieram para ouvir prognósticos, vieram para orar. E quando o pastor impôs as mãos sobre João, repetindo em nome de Jesus, este corpo é restaurado. Algo dentro dele soube, aquela seria a palavra final.
3 dias depois, nos exames pré-operatórios, os médicos franziram a testa. O tumor, que ocupava 70% do ventrículo, havia sumido. Não encolheu. Não regrediu. Desapareceu. Os aparelhos foram checados 3 vezes. Um cardiologista incrédulo murmurou: "Isso não é medicina, é outra coisa." João sorriu, apertando a mão de Dona Maria: "É fé, doutor." Só isso. A reflexão que fica. Milagres não são sobre suspender as leis da natureza, são sobre relembrar que há uma lei maior, o amor de Deus. João e Dona Maria não tinham diploma em teologia, nem respostas para cada dúvida. Tinham apenas um sim teimoso, mesmo quando o mundo dizia não. E foi esse sim que abriu a porta para o impossível. A lição que não se apaga. Deus não escolhe casos fáceis ou difíceis, Ele escolhe corações disponíveis. Se você está lendo isto hoje com um nó na garganta, uma conta que não fecha ou um diagnóstico que assusta, saiba, seu caso não é exceção. A mesma fé que moveu montanhas para um casal simples na Universal pode mover as suas também. Mas há um detalhe: milagres começam quando paramos de pedir provas e começamos a dar passos. E assim, enquanto as portas da igreja permanecem abertas, a história continua. Porque toda noite alguém entra com lágrimas e sai com um testemunho. Talvez a próxima história seja a sua. Basta dizer, como João: "Eu creio", mesmo que não veja ainda.